Olá, meus amigos, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Fui convidada novamente pela casa para bater um papo. É sempre bater um papo, né? Porque a gente vem aqui, na verdade, na boa intenção de tentar trazer alguma coisa que nos remeta a um conhecimento espiritual um pouco mais largo e abrangente, para a gente poder passar pelas dificuldades da vida de forma mais tranquila, mais suave, né? Para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Pescadores de Amor e hoje, quinta-feira, é um dos dias das palestras, né? E a gente vai estar aqui para bater um papo, tá ok? Mas antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve oração inicial, que todos nós possamos fechar nossos olhos e nesse instante, depois de um dia tão corrido, tão agitado, que por vezes passou tão despercebida a presença de Deus ao nosso lado, né? Porque a gente se envolve tanto com a correria que esquece de agradecer. Então que a gente possa aproveitar esse instante, essa oportunidade, para a gente fazer isso de coração, reverenciando a presença maravilhosa de Jesus na nossa vida, que cuida a cada instante de cada um de nós, né? Então que possamos fechar os nossos olhos nesse instante e que Jesus, nosso mestre maior, nosso guia, esteja conosco em todos os instantes da nossa vida. Que Ele nos proteja, nos guarde, nos ilumine e permita que possamos fazer desse nosso aprendizado, dessa nossa etapa reencarnatória, um processo que nos leve à nossa renovação moral e espiritual. Que possamos, através dos seus anjos de luz, nossos guias e mentores que infinitamente trabalham ao nosso favor, que possamos seguir na caminhada do Cristo, nos renovando a cada dia e sendo melhores hoje do que fomos ontem. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, meus amigos, hoje eu resolvi falar com vocês. Nós estamos no comecinho do mês de setembro e me deu vontade de falar hoje sobre o mês de setembro, que foi intitulado como mês de prevenção ao suicídio. Esse é um assunto que gera bastante tabu ainda, que tem muito preconceito, mas os dados são bem preocupantes, eu diria quase que alarmantes, e a gente não pode deixar de aproveitar a oportunidade, especificamente porque foi criada uma data para se falar sobre isso, mas isso é uma coisa recorrente, né? Os suicidas não se suicidam exatamente no mês de setembro somente, né? E cabe a nós realmente exaltar esse mês e vir e trazer à tona e trazer para a discussão do nosso dia a dia esse problema, que é um problema que assola mundialmente, né? Todas as classes sociais, todas as pessoas, né? Sem distinção de sexo, de cor, de classe social. Então é um tema muito importante e eu gostaria de aproveitar esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? E realmente reforçar o recado de como a gente tem que estar preparado e aberto para poder nos ajudar, caso isso acometa alguém individualmente, e também de ajudar as pessoas que estão à nossa volta, né? Eu tenho lá dados assim que eu levantei pela internet. E segundo a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2019, quase 800 mil pessoas se suicidaram pelo mundo afora. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É um dado alarmante, a gente já sabia, já tinha ouvido falar de algumas coisas, né? Mas quando você pega esses dados em mãos e você se dá conta disso, que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo, é assustador, né? E dentro desse número de 800 mil pelo mundo afora, em torno de 13.500 foram só no Brasil, 13.500 pessoas que tiraram a vida em 2019. E um dado bem interessante é que desses 13.500, mais de 10 mil eram homens. Um dado bem interessante, né? Que nos leva a pensar o porquê também desse número tão grande com o sexo masculino. Eu acredito que, como esse assunto é um assunto muito tabu ainda,
a gente tem um pouco de dificuldade para falar. E a característica do sexo masculino, para alguns, né, ou para a grande maioria, é falar menos, né? O homem é mais introspectivo, né? A mulher fala mais, debate mais, parece que se sente mais à vontade para falar dos seus sentimentos, das suas angústias, e o homem a gente percebe que não tem essa característica, e talvez essa seja uma das justificativas de por que esse número é tão elevado com o sexo masculino. Então serve uma ressalva, né, e um alerta para a gente estender as mãos e tentar ter os olhos mais sensíveis para o sexo masculino, não que para o feminino não, mas segundo os dados, os homens são mais acometidos dessa atitude, né, do suicídio. Eu acabei anotando algumas informações, né? Eu vou tentar, no geral, lembrar de quase todas, né? Mas perdão se eventualmente eu abaixar os olhos para poder ler e lembrar exatamente de algumas coisas que eu destaquei, né? Os motivos e as justificativas para a pessoa se sentir na vontade, no direito de tirar a própria vida são inúmeros, né? São desde talvez problemas pequenos, né, que para nós que estamos do lado de fora são coisas assim que não se justificam, né, tirar a vida, até situações e necessidades muito grandes, né, grandes problemas e aflições que determinadas pessoas passam. Não cabe aqui nunca o julgamento, porque ele não é conveniente, porque às vezes um problema que para você é pequeno e que você resolve com muita facilidade, para uma outra pessoa não é. E a gente tem sempre o dedinho punitivo, né? Onde já se viu, né? Fazer um negócio desse por um motivo tão banal. Que por vezes, às vezes, a gente consegue identificar qual é o motivo, né? Mas por muitas vezes, pessoas que se suicidam partem desta vida para uma outra sem mesmo deixar um sinal, deixar um alerta de que alguma coisa estava errada. Características de algumas pessoas que tomam a atitude do suicídio, a grande maioria delas vem de sintomas da depressão. Então cabe a nós termos um olhar um pouco mais atento para todos esses sintomas e tentar entender e identificá-los nas pessoas que estão próximas de nós, né? Os nossos familiares, amigos ou um colega de trabalho, porque os sinais estão rondando e às vezes a gente, até por conta dessa correria e às vezes até um pouco da falta da sensibilidade nossa, a gente não consegue ver naquele que está próximo de nós que a coisa está latente, está para acontecer e a gente não está dando conta que é muito sério, né? Então, alguns sinais assim, como por exemplo, reclusão, a pessoa que de repente está muito quieta, a pessoa que está muito não querendo convívio social, a pessoa que está muito no mundo dela, trancada no quarto, mais frequentemente do que fica, a pessoa que às vezes fica irritadiça, a pessoa que por vezes pode estar também com falta de apetite, a pessoa que pode ter problema de insônia. Não que necessariamente quem sinta isso exatamente está propenso a se suicidar, claro, a ideia não é essa. Mas são características de pessoas que podem iniciar uma situação como essa e desencadear e finalizar tudo isso tirando a própria vida. Então, que a gente possa estar um pouco mais atento e com um olhar um pouco mais sensível para perceber essas características e auxiliar essa pessoa antes que ela se desespere e efetivamente resolva dar conta da vida, achando na grande ilusão que isso vai resolver algum problema. Cabe uma ressalva assim, interessante, que nós que somos da doutrina espírita temos o prazer, entre aspas, de entender que nada acaba. Eu acho que se todas as pessoas tivessem um pouquinho desse conhecimento que a doutrina ensina e traz, né, de forma muito forte, né, isso diria quase o carro-chefe da doutrina, né, que nada acaba, muitos suicídios seriam evitados. Isso é muito interessante, né? Quando você entende que nada acaba, que nada tem fim, que o que você rompeu definitivamente foi só a sua carcaça corporal,
que espiritualmente você continua vivendo numa outra dimensão, num outro local, eu tenho certeza que muitas pessoas repensariam o suicídio como a última alternativa de sanar algum problema. Porque quando a pessoa toma essa atitude, ela já está no limite do desespero e ela inconscientemente, de forma muito errônea, acredita que tudo acaba. Então, na verdade, nada acaba, né? A gente tem a plena convicção de que a coisa continua do outro lado, simplesmente não mais na carne, não mais nessa carcaça que Deus nos deu nesse instante. E talvez a situação mais difícil é que a pessoa acha que acaba e quando ela se depara do outro lado e percebe que não, ela muitas das vezes se encontra numa situação pior do que ela estava aqui. Porque o suicídio, para nós que somos espíritas, é uma violação assim, abrupta, agressiva, e aquilo só desencadeia outros problemas. Né? Então, que a gente possa lembrar que a doutrina nos traz o consolo de que nada acaba. Na verdade, tudo se transporta para um outro plano. Então, as pessoas que talvez estejam aí do outro lado, pensando em fazer alguma coisa que remeta ao que a gente está falando agora, que repensem 1 milhão de vezes, porque o problema não acaba, o problema só é transferido para uma outra dimensão. Vale ressaltar também que nós, por muitas vezes, nós somos obsediados por espíritos inferiores que vêm com essa manifestação muito grande de querer desejar que você exatamente faça isso. Nós temos os obsessores que estão próximos de nós, os espíritos menos esclarecidos, que por qualquer motivo que sejam, ou vingança, ou um espírito que não nos deseja bem, ou um espírito que nós temos alguma dívida do passado, pode se aproximar de nós e com a energia densa e a falta de esclarecimento dele, munido de muito ódio e vingança, pode se aproximar de nós e nos influenciar ao ponto da gente achar que essa é a solução. Então, por vezes, se você estiver aí no seu cantinho e esse pensamento vir recorrente na sua mente, tem que tirar sua vida. Sua vida não tem mais sentido. O que você está fazendo aqui? Parte para outra. Né? Você não merece. Quando você começar a ouvir e a entender que tem alguma voz, digamos assim, lá no fundo, que necessariamente não é a sua, não é da sua consciência, que te conduz para esse tipo de caminho, pode ter certeza que é um espírito obsessor que está próximo de você, desejando que isso aconteça. Então, que a gente possa estar atento, porque todo espírito obsessor só se aproxima de você e te intui a pensar e acreditar nessas coisas como verdadeiras. Eles só estão ao nosso lado porque nós permitimos essa aproximação. Nós, na nossa fragilidade humana e na nossa busca de coisas tão efêmeras por vezes, a gente se desnuda do que efetivamente é importante nessa vida, que é a nossa renovação moral, que é o nosso conceito de amor e de caridade acima de qualquer coisa. E a gente abre mão de tudo isso, acreditando que a vida da gente não tem sentido, não tem importância. E esses espíritos se aproximam de nós, nessa nossa fragilidade, nesse nosso ponto fraco, e nos induzem a acreditar que a única salvação é essa. Mas na verdade, meus amigos, lá do outro lado, quando a gente estiver lá no outro plano, vocês podem ter certeza que a hora que você, ou eu, ou qualquer pessoa um dia, abrir os olhos e vir a situação nova que a pessoa se encontra, com certeza aquele que te intuiu a fazer aquilo é o próximo que vai estar do teu lado, lá do outro lado. Então, que a gente... eu não comento isso para causar nenhum temor, né, nada, para causar nenhum pânico, a ideia não é essa. A ideia é entender que a força e a decisão de você ser melhor, de você buscar algo melhor, está em você, está dentro de você. E outra coisa muito importante, que se por acaso você não encontrar forças
dentro de você para lutar sozinho, busque ajuda. Como o suicídio ele é tido como um tabu muito grande ainda, a gente se fecha muito nos nossos problemas e nas nossas dificuldades e deixa às vezes de pedir socorro para quem está ali do teu lado e que às vezes não percebeu e não entendeu que você está passando por um problema e que você precisa de ajuda. Então, que a gente possa sempre, sempre estar atento e quando a gente perceber alguma fragilidade, que a gente possa pedir socorro sim. Pedir socorro para quem está próximo de nós, de preferência para alguém da nossa família, para um amigo mais próximo. E se você estiver num mundo tão difícil que você fale e diga assim, ninguém da minha família me apoia e eu não tenho amigos, nós temos as nossas casas espíritas prontas para receber você em qualquer situação que você esteja, ou um familiar que esteja com alguém já apresentando características desse tipo, que não sabe o que fazer, já tentou se aproximar e não viu nada que pudesse ajudar, que vocês encontrem dentro da casa espírita a mão que vai ser estendida para te auxiliar nesse aspecto. Porque dentro da casa espírita, como a gente lida com esse assunto do suicídio de forma muito natural e muito até diária, porque os suicidas fazem parte dos trabalhos de desobsessão de qualquer casa espírita, eles infelizmente são por vezes números grandes dentro desses trabalhos, a gente lida com isso com muito mais facilidade do que uma outra doutrina ou de uma outra religião que na verdade acaba só apontando o dedo para você e te acusando e acusando os familiares e buscando pouca alternativa para se resolver o problema. Então saibam vocês, daí do outro lado, que toda casa espírita, a nossa especificamente, o Grupo Espírita Pescadores de Amor, está aberto a todos aqueles que se sentirem necessitados de uma palavra amiga, de um apoio, de um consolo, de uma orientação, de um esclarecimento para a gente interromper esse fluxo aí pela metade, não permitir que ele chegue até o final. A vida tem grandes problemas, todos nós temos, em graus diferentes ou não, mas todos nós temos problemas e dificuldades. Cabe a gente ter a sensibilidade e a humildade, por vezes, de aceitar a ajuda do próximo e também de estar atento a essas obsessões que se aproximam de nós e acreditar que todos os problemas podem servir para nós como alavancas que nos impulsionam a sermos pessoas melhores. A gente tem que tentar encontrar dentro da gente aquele fio de divindade que foi dado por Deus, que existe dentro de cada um de nós, para a gente poder lutar e ter forças contra tudo isso. A gente tem que acreditar que Jesus está conosco, que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia e Ele, na sua plenitude de espírito evoluidíssimo, também passou por problemas. Jesus também passou por dificuldades. Jesus foi crucificado sem merecer, crucificado e condenado por um erro que ele não cometeu. Então, se a gente tiver ele como nosso guia, nosso mestre, a gente vai entender que as dificuldades estão aí impostas por nós, que por vezes nós mesmos que pedimos. Antes de reencarnar no plano espiritual, na nossa trajetória evolutiva, no nosso plano de evolução e de reencarne, nós pedimos certas dificuldades, nós pedimos certos vínculos familiares que nos causariam algum transtorno, nós pedimos alguma dificuldade física para que a gente pudesse evoluir. Por vezes isso foi pedido por nós, na grande maioria das vezes isso foi pedido por nós. E quando a gente reencarna, como nos é dado o esquecimento, a gente se esquece disso. E todas essas dificuldades vão trazendo para um espírito que às vezes não está conseguindo caminhar na sua jornada, a sensação de revolta, de impotência, de dificuldade, de que não consegue, não pode, não vai dar certo. E na verdade, todos os problemas são colocados à nossa frente para nos trazer força
para que a gente enfrente cada um deles e que dentro do enfrentamento a gente se fortaleça. Por que quando a pessoa às vezes é um pouco mais velha, ela fala assim, eu passo por isso fácil? Porque a vivência dos anos trouxe para ela amadurecimento, trouxe para ela, dentro do amadurecimento, sofrimento, e que tudo aquilo que ela via como problema quando mais jovem, hoje ela olha para trás e chega a rir, porque passou por tudo aquilo e hoje está mais fortalecida, hoje está mais convicta de que aquilo que há tempos atrás era visto só como uma coisa ruim, na verdade foi uma alavanca que impulsionou essa pessoa a ser melhor hoje. Então que a gente busque essa força dentro de nós, e quando a gente não encontrar, que a gente busque Jesus, a casa espírita, um médico, um psicólogo, por que não? E por vezes, se o problema não é especificamente de uma pessoa, é um problema relacionado à família, que a gente possa, como familiares, buscar o atendimento para todos. Porque às vezes a gente acha que pontualmente o problema é só naquela pessoa que está apresentando aquele quadro sensível e vulnerável naquele instante. E na verdade, por vezes o tratamento da família como um todo vai servir para todo mundo resolver aquele problema. Não adianta só uma pessoa que às vezes está com algum problema e a gente fala assim, vai lá no psicólogo e se trata, o psicólogo se vira, né? É importante que a família esteja aberta para ela ou se posicionar junto com a pessoa mais debilitada num tratamento que resulte num resultado mais rápido, ou que ela estenda as mãos para mostrar para essa pessoa mais sensível que ela pode, junto com a ajuda da própria família e de alguns profissionais competentes, ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Eu vi um relato falando que Chico Xavier, às vezes que ele passava dias muito difíceis e muito complicados, de quase sentimento de desistência também, no outro dia de manhã, depois que ele dormia, provavelmente intuído por espíritos de luz durante a noite, né? Ele acordava no outro dia, sentava na cama e falava assim, pois bem, Jesus, eis-me aqui novamente. A gente vai falar assim, mas é Chico Xavier, né? Chico Xavier é luz, né? Não, Chico Xavier também passava por dificuldades e problemas, como todos nós. Mas a vontade dele de seguir o caminho que ele mesmo sabia que ele tinha ainda a cumprir, fazia dele uma pessoa mais forte e que serviu para nós como exemplo, para que a gente também faça o mesmo. Depois que você passou um dia difícil, uma noite meio complicada, senta na cama e agradeça a Deus por você estar vivo, porque você abriu os olhos, porque você está pronto para um dia novo. E ao invés de se lamuriar, reclamar, mais um dia, mais um problema, vamos buscar lá no fundinho da nossa essência divina o sentido da nossa vida, que é progredir, que é continuar, que é caminhar, que é não desistir nunca. Porque aquele problema muito sério que você acha que hoje ele está impossível de continuar, que não tem mais jeito, que sua vida não tem mais jeito, ele é um problema pontual. Se você persistir e insistir, daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai ver que esse problema foi ultrapassado, que ele foi superado. E isso vai fazer de você uma pessoa mais forte. E a vida é assim, buscar essa força todo dia, a cada instante. É fácil? Não é. Não é. Tanto não é que algumas pessoas sucumbem. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem ver aquele fiozinho de esperança lá no fim do túnel, aquela luzinha acesa lá embaixo. Mas é preciso. Das minhas pesquisas, eu vi falar sobre Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. E aí, isso é um relato, né, que consta nos livros, na psicografia dele, de que lá já tinha tentado 700 vezes já os experimentos para criar a lâmpada. A lâmpada que hoje a gente entende que é uma coisa revolucionária. Imagina na época que ele conseguiu esse feito, né? Ele tentou 700 vezes. E ele tinha uma pessoa muito próxima dele, muito amigo,
que depois de um dia muito cansativo, de várias pesquisas, tudo, o amigo chegou perto dele e falou assim: mas olha, pelo amor de Deus, para com isso, larga isso não vai dar em nada, desiste, não dá mais, olha quanto você já tentou. E ele persistentemente falou para o amigo: mas se eu já tentei 700 vezes, eu vou tentar mais algumas, quem sabe? E se fala nos livros que falam sobre ele que 2 dias depois ele conseguiu efetivamente acender a lâmpada, que há anos ele vinha tentando e que há mais de 700 tentativas, lá no finalzinho ele conseguiu. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse ouvido o amigo? E olha que outra coisa interessante, foi um amigo que disse isso para ele. Não chega a ser até uma contradição? Porque às vezes a gente está rodeado de pessoas que se fazem amigas, mas que às vezes nem por maldade, né? Às vezes sim, mas às vezes não. Nos fazem pensar em desistir, que realmente não vale a pena. E o que seríamos de nós hoje sem a criação da lâmpada? E a gente está falando dele especificamente, mas a gente pode falar de tantos outros pesquisadores pelo mundo afora que tentaram inúmeras vezes, que tiveram as portas na cara inúmeras vezes, que tentaram e ouviram chacotas, risos de que aquilo não ia virar nada, que aquilo não ia adiantar nada, que loucura que esse cara está fazendo. Santos Dumont, criador, né, que fez o avião, que criou o avião. Você imagina hoje o mundo como não tendo esse meio de transporte rápido, eficiente? Então, talvez, se a gente der ouvido para todas as pessoas que nos desestimulam, isso serve assim para a gente como um empurrão para a gente realmente desistir de tudo. E essa não é a ideia, né? Tem uma outra história bem interessante também, para a gente ressaltar aqui, como a gente fala aqui dentro da nossa doutrina, o amor salva tudo. E a gente aprende no dia a dia que sim, no convívio com os nossos amigos de casa espírita que sim, e a gente leva, transborda isso para os nossos convívios familiares e sociais, sempre achando que o amor fala acima de tudo. Emmanuel conta uma história muito interessante através de Chico Xavier, de uma mãe que perdeu um filho através do suicídio. Uma perda muito bruta, muito sofrida. Nos relatos que eu vi, não fala exatamente do que esse filho tirou a vida, né? Mas fala que foi uma morte muito, muito sofrida. E aí relata a história dessa mãe, né? Que busca durante bastante tempo entender e tentar amenizar todo esse sofrimento de uma mãe, de um pai, né? Que é perder um filho nessas condições. Aí a história fala que ela vai a Minas Gerais, buscar Chico, para ver se ele ajuda, se ele consegue uma psicografia do filho dela, ou qualquer informação que pudesse acalantar aquele coração de mãe tão sofrido, e ao mesmo tempo um coração de mãe com tanta culpa, porque uma das características da família que perde um ente querido nessa condição é a culpa, né? Por quê? Por que eu não resolvi? Por que eu não ajudei? Por que eu não estava mais atento? Por que eu não percebi? Por que eu não conversei? Por que eu não beijei? Por que eu não abracei? São tantos porquês que pesam tanto no ombro desses familiares. E ela, no desespero de buscar uma ajuda, um conforto, vai até Minas, busca Chico Xavier, chega muito cedo. Naquele dia, Chico Xavier, naquela ocasião, atendia 30 pessoas por dia e ela pega a senha número 1. Muito feliz que ela ia ser a primeira a ser ouvida e, com certeza, atendida pelo Chico Xavier. Chegou muito cedo para isso, né? E aí foi passando o tempo, ela foi aguardando o tempo de atendimento, era madrugada ainda, né? E logo pela manhãzinha, ela percebe que se aproxima um carro, né? Da casa onde Chico fazia o atendimento, desce uma mulher muito distinta, deu a entender que de posses até, né? E ela, se aproximando dessa mãe, que também era uma mãe, descobre que essa mãe tinha 2 filhos e que tinha perdido esses 2 filhos há 2 semanas atrás, num acidente de carro. Os 2 únicos filhos. E a mãe do suicida, vendo a situação daquela mãe que perdeu 2,
de uma forma tão abrupta e inesperada, por conta de um acidente, se sensibilizou ao ponto de dizer a ela: fique com a minha senha, eu vou embora. Aquela mãe desnorteada, né, mas ao mesmo tempo confusa, aceita a senha, e essa mãe, a mãe do suicida, se retira da casa e vai embora para um hotelzinho, acho que uma pousada, que ela estava hospedada lá em Minas. É uma coisa assim impressionante, eu tô... Desculpa. A gente que é mãe, gente que é mãe, imagina, né, a cena. E é que o mais emocionante está para ouvir ainda, e eu acho que eu vou chorar mais ainda. E vamos lá, vou tentar terminar a história. E essa mãe vai embora e cede o lugar a essa outra, porque ela sentiu, ela foi tocada no coração e percebeu que a mãe dos 2 filhos que perderam a vida num acidente de carro, numa fatalidade, tinha mais necessidade do que ela de ouvir o que os filhos, talvez, ou qualquer mensagem que o Chico pudesse dar para ela, traria mais conforto para essa mãe, que ela percebeu que estava numa situação de sofrimento muito maior. Ela vai embora, a mãe, aquela outra mãe aceita, né, a senha e é atendida pelo Chico. Lá no hotel, 2 horas da manhã, alguém bate na porta do quarto e fala: tem uma pessoa da casa lá onde o Chico trabalha que quer falar com você. Ela desce, é atendida, e era um dos trabalhadores, né, que auxiliavam o Chico, chegou para ela e disse assim: Chico quer falar com você. E ela falou: mas comigo? Não, eu perdi minha senha, eu cedi para uma outra mulher. Não, Chico quer falar com você. E ela não entende, né? Porque ela falou: eu perdi minha senha, vou ter que voltar outro dia, né? Mas vai até a casa do Chico Xavier. Quando ela chegou lá, ele tinha uma psicografia do filho dela. O filho dela era um suicida, ele ainda estava num vale muito tenebroso por conta dessa situação, mas Emmanuel, que é o mentor de Chico, se sensibilizou tanto com a atitude dessa mulher, que o próprio Emmanuel, segundo o que eu pude pesquisar, foi até esse vale, buscou o rapaz e conseguiu trazer uma mensagem para essa mãe, que trouxe muito conforto e aconchego para o coração daquela mãe, que também era uma mãe que estava numa situação de sofrimento muito grande. Então, quando a gente começa a avaliar tudo isso, que na verdade o que moveu Emmanuel, um espírito de luz, de alta envergadura, assim, de pureza, né? Ir até o vale e ele, no espírito de Emmanuel, buscar esse espírito sofredor e trazê-lo para poder se corresponder com a mãe, a gente volta a questionar: o que fez isso? Foi o amor daquela mãe, vendo uma outra numa situação muito mais difícil, ceder. Chegou cedo, pegou a primeira ficha, estava toda feliz que recebeu a mensagem do filho, mas se sensibilizou com o sofrimento de uma outra que por vezes estava numa situação pior, e com certeza estava, porque eram 2 filhos num acidente de carro, num acidente involuntário. E aquilo faz a gente refletir em tentar entender que é efetivamente o amor que salva, é o amor na vida, é o amor em Jesus, é o amor no próximo, é o respeito, é a caridade para o outro que faz a gente ser melhor. Então, às vezes, uma característica do suicida é achar que o problema é dele, que o sofrimento é dele, que ninguém ajuda ele, que por vezes o suicida se coloca muito numa situação de coitado, né? Assim, que o problema é do outro, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha vida, e a gente deixa de entender que o principal
é o que o coração faz, é o que o coração emana. É o amor puro, é a caridade única e verdadeira. É isso que salva, é isso que nos tira dessa rota de colisão e nos leva para uma chance nova de vida, uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida que vê o sofrimento, mas que anula o seu próprio e estende a mão para o sofrimento do teu irmão, que por vezes está precisando mais do que você. É tão comum a gente perceber que às vezes a gente sofre, é o meu sofrimento, é a minha dor, é a minha dificuldade financeira, é o meu problema de saúde. E quando a gente se propõe a fazer qualquer trabalho, voluntário ou não, ou mesmo de convívio com pessoas ao nosso redor, e você vê que às vezes a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro é maior que a sua, isso nos faz assim, pequenos às vezes, né? Nos faz assim, nos colocarmos no nosso lugar de auxiliar, de propagar o amor de Jesus em função do amor que eu posso dar para o meu próximo. É mais ou menos isso. Estou emocionada, ainda estou até tremendo, mas eu queria comentar um negócio para vocês assim bem rápido que aconteceu comigo e com o Messias, meu marido, e que sirva de exemplo para nós e de motivação para a gente poder fazer isso para o próximo. Num dado dia ele estava aqui no Jepa, assim como eu hoje, e ele fez uma palestra, e assim como eu, ele ainda está começando a tentar fazer essas palestras e a entender, a estudar um pouquinho, e na condição humilde de pessoas que ainda sabem muito pouco, a gente se propõe a vir aqui fazer isso, e nesse dia ele estava aqui e ele fez a palestra. Uma palestra comum, né? E aí no final da palestra nós fomos embora, nós estávamos aqui na frente do Jepa, e eu estava conversando alguma coisa com ele ainda, e aí se aproximou um rapaz dele e falou assim: posso conversar com você? E aí eu me afastei, né? Eu saí, aí ele também se afastou, ele foi um pouco mais para fora, porque ele percebeu que o rapaz queria falar alguma coisa mais reservada com ele. E o rapaz virou para ele e falou assim: olha, eu vim aqui te agradecer, porque hoje eu ia me suicidar, eu ia tirar minha vida. E eu vim aqui, nem sei porquê, ouvi a sua palestra, e eu não sei porquê, eu acho que ela foi feita exatamente para mim. E o que você falou simplesmente me fez mudar de ideia. E agora eu estou indo embora com o coração tranquilo, sem pensar em nada, sem pensar em tirar minha vida, e mais fortalecido para ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Então hoje, preparando esse texto, eu lembrei disso, isso não tem muito tempo, isso aconteceu bem recentemente. Esse rapaz, eu me lembro dele, ele estava sentado lá no fundo, ele era um dos últimos lá, e aí isso serve para a gente repensar, né? Às vezes a gente pode ajudar aquela pessoa que mais precisa, simplesmente falando coisas boas, simplesmente falando sobre Jesus, simplesmente falando sobre amor, sobre caridade, sobre generosidade, simplesmente falando que a vida vale a pena ser vivida. Então que a gente possa refletir, que a gente pode sim ajudar, que a gente na verdade tem o dever moral como sociedade, estender as mãos para essas milhares de pessoas que estão perdendo a vida anualmente, para essa pessoa que há 40 segundos acabou de ceifar a sua vida, achando que ia resolver o problema, que a gente possa simplesmente lembrar que a gente, na condição humana, criaturas divinas, de Deus, amparadas por espíritos de luz, que a gente pode sim fazer mais, que a gente pode sim fazer diferente, que a gente pode sim ajudar e que a gente pode sim ser ajudados. Ok? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu queria agradecer muito os ouvidos caridosos que ficaram aí do outro lado, generosamente me ouvindo, e queria finalizar com uma oração e que todo mundo que estivesse aí do outro lado também pudesse fechar novamente seus olhos. E nós vamos agradecer a Jesus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre maior, que Ele sempre nos intua com bons pensamentos,
que nós sempre possamos ser instrumentos de paz, de amor, de aconchego, de compreensão. Que a gente possa, Pai, ter olhos atentos, ouvidos aguçados, palavras doces, para que a gente possa ajudar aquele irmão tão necessitado, que às vezes está ao nosso lado, precisando de todo o apoio, de todo o amor, que possamos ser essa alavanca que mude essa conexão dessas pessoas, que possamos fazer com que elas vibrem em luz, em paz, em amor, e que Jesus nos conforte, nos ilumine, nos proteja, nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada.